Oi bonitas, o vídeo de hoje é de maquiagem pra noiva. A intenção era trazer em maio, mas aí não deu erro aí no cartão de memória, eu só consegui salvar o passo a passo. Eu quis ousar bem na maquiagem e também não quis fugir do romântico, né, da proposta do romântico, porque a intenção era trazer uma maquiagem romântica pra vocês. E eu acho que ficou bem assim, marcante ao mesmo tempo romântica, né. Então nesse olho aí no canto externo eu esfumei com sombra escura e eu esfumei todo o meu olho com sombra rosa e joguei esse pigmento aqui da Dylos. Gente, se vocês ainda não compraram, vale a pena, na cor 04. E eu adorei. Então a maquiagem ficou bem marcante. Vai conferir o passo a passo e muitas dicas, né, dessa maquiagem, de como fazer contorno, iluminação, preparação aí de pele. É só continuar assistindo ao vídeo. Então, bonitas, eu já acertei a minha sobrancelha, já passei corretivo em toda a minha pálpebra móvel e fixa. E eu usei esse quarteto aqui da Dylos para preencher a minha sobrancelha. Eu sempre uso essas duas cores aqui, esses dois tons, que é um marronzinho mais claro e um marronzinho mais escuro para definir. Eu já apliquei corretivo da Kryolan em toda a minha pálpebra móvel e fixa. Então o corretivo eu espalho bastante para não ficar acumulado. Então para começar o esfumado de hoje, eu vou vir com essa paletinha aqui da Catarine Hill. Vou começar usando esse tom aqui de marrom, um marrom que tem um pouquinho de brilho. E aí com o pincelzinho de esfumar eu vou pegar uma pequena quantidade bem na bordinha do pincel. E aí eu começo fazendo um esfumado bem em cima do côncavo. Eu marco todo o côncavo, fazendo movimentos de vai e vem. Marco do canto externo até o canto interno. E aí depois eu faço esse movimento aqui circulares, levando para a pálpebra fixa. Dessa maneira aqui, ó. Eu só não deixo encostar bem rente à sobrancelha. Eu gosto de deixar esse espaço aqui claro, porque eu vou clarear com outra sombra daqui a pouco. Trago nesse cantinho interno aqui pra fora. Em seguida eu volto com esse rosinha cintilante aqui. Pego bem na bordinha com o mesmo pincel e venho aplicando bem rente à minha sobrancelha. Bem abaixo mesmo. E ao mesmo tempo eu vou encostando com a bordinha desse marronzinho que eu acabei de aplicar. E aí bem de levinho eu vou fazendo movimentos circulares, misturando um pouquinho com essa bordinha do marrom. E vai ficar esse efeito aqui de degradê. Agora eu venho com esse tom de rosa aqui, ele é bem quente, ele chega a ser bem parecido com o vermelho. Eu pego uma boa quantidade bem na bordinha do pincel e vou marcando todo o côncavo. Então eu concentro bastante sombra rosa no centro do meu olho, tá? Se você não gosta desse tom de rosa, você pode usar qualquer tom que você preferir. Agora eu vou vir com esse pigmento aqui da Dylos, esse daqui é na cor 04, é um tom bem prateado, então eu adoro, acho que fica muito legal para noivas, porque é um tom bem claro, então acho que dá um contraste com o rosa, com o preto que eu vou jogar no canto externo. Aí eu vou vir com fixador de sombra, esse daqui é o da Abelha Rainha, vou pegar com pincel chanfrado, esse aqui de corte na diagonal, e vou aplicar somente nesse comecinho aqui do olho. Então, gente, eu vou fazer uma marcaçãozinha, como se fosse um corretivo. Não precisa ficar muito certinho não, então essa sombra vai clarear toda essa parte aqui. Eu aplico um pouquinho de fixador bem de leve na pálpebra fixa e espalho bastante, porque quanto mais espalhado ficar, menos a sombra vai ficar acumulada. Ó, eu espalhei bastante nesse início, não precisa aplicar no centro, tá, gente? Como eu tô fazendo esse olho, eu prefiro fazer a minha pele depois. Eu sempre faço isso em qualquer maquiagem, porque o resultado é muito mais garantido. Então agora eu venho aplicando a sombra da Dylos em todo esse início aqui, onde eu apliquei o fixador de sombras. E dou batidinhas com esse pincelzinho aqui, que eu usei para aplicar o fixador. Ó, dou batidinhas bem de leve para não sujar muito a pele, porque esse fixador é muito chato de tirar. Ele gruda muito, então suja como se fosse glitter mesmo, né? Ilumino bastante esse comecinho aqui do olho, porque é onde vai dar o destaque maior para esse olho. Agora eu venho subindo para a pálpebra fixa. E para essa parte aqui, olha, desse cantinho aqui do olho, bem no cantinho mesmo, bem para fora. Eu vou vir com esse tom aqui, ele parece muito com preto, mas ele é um tom assim meio vinho, meio escuro, sabe? Ele é muito parecido com preto, só que a diferença mesmo é que ele tem muito glitter, tem muito brilho.
Eu vou pegar uma pequena quantidade, bem na bordinha desse pincel aqui de côncavo. Esse pincel tem as cerdas bem durinhas, então ele é ótimo para você conseguir depositar. Vou fazer uma marcação nesse canto externo aqui do olho. Só que a marcação que eu vou fazer, ela é bem esfumada, ela não vai ser marcada, né? Ela só vai ser marcadinha no início aqui da aplicação. Então aqui, gente, eu faço meio que uma bolinha só nesse canto externo do olho. E vou depositando, fazendo essa marcação aqui na diagonal. Depois eu vou fazendo movimentos circulares para não deixar nada marcado. Então ela vai vir bem na diagonal mesmo, olha, mais ou menos do centro do olho para fora. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para não vir muito com essa sombra escura pra cá pra fora. Agora eu volto com o pincel de côncavo e pego esse preto opaco aqui. Pego uma pequena quantidade, tá, gente? Tem que tomar cuidado pra não exagerar. Vou fazendo uma marcação nesse cantinho externo até o côncavo. Tá vendo? Como se fosse um delineado. E vou esfumando. Pego esse pincelzinho aqui de esfumar. E aí eu venho esfumando bastante esse olho. Eu venho esfumando para deixar o efeito bem esfumadão. Aquele outro pincel serviu mesmo para depositar. Então aqui a gente só vai esfumar. Então aqui eu vou esfumar praticamente toda essa parte aqui do olho. Eu só tenho que tomar um pouquinho de cuidado para não trazer muito para cá. E sempre no sentido da diagonal, tá, gente? Porque esse olho, ele é um olho sem marcação, mas o efeito dele é mais ou menos da metade do olho para fora. Agora, gente, eu vou fazer o delineado. Eu vou vir com esse delineador em gel da Dylos. Ele é bem opaco, então eu acho perfeito para noivas. Eu vou pegar com esse pincel aqui chanfrado da O Boticário, ele não tem numeração. Aqui eu vou fazer um delineado bem grosso. Eu vou começar puxando um traço desse comecinho aqui do olho até mais ou menos o centro. Então aqui, gente, é só puxar um traço, não tem mistério nenhum. Só que no cantinho aqui do traço, no comecinho do traço, eu gosto de deixar bem fininho. Aí eu volto com aquele pincelzinho de côncavo e venho com um pouquinho de sombra preta opaca e dou uma reforçada nesse cantinho externo aqui. Porque essa marcação delineada não pode ficar, eu vou esfumando aos pouquinhos. Agora eu vou colocar os cílios postiços, eu vou usar uns cílios que eu já até usei, gente, não é um cílio novinho não, tá? Mas quando você for fazer maquiagem de noiva, é legal você usar os cílios novos, tá? A colinha que eu sempre uso é a cola da Dor. Vou mostrar aqui pra vocês, é uma cola com aplicador. Eu adoro essa cola, gente, ela cola muito rápido. Então aqui eu vou aplicar bem na raizinha dos meus cílios. Agora eu vou aplicar base, eu vou aplicar essa base aqui da Mary Kay, a Bege 5. Eu vou aplicar com esse pincel da Sigma, o F80, esse aqui é de topo reto. Então eu gosto muito dele para aplicar essas bases assim, porque espalha bastante. Eu já preparei a minha pele, já tonifiquei, hidratei e apliquei o primer. Inclusive o primer que eu usei foi esse aqui da Colors. Gente, eu adoro esse primer, ele é muito bom. Se você quer fazer uma maquiagem de uma noiva, eu super recomendo. É muito importante usar primer porque ajuda muito a fixar a maquiagem, ainda mais quando é uma maquiagem para noiva. Tô aplicando só uma camada de base, eu apliquei bem pouco, não tô aplicando em muita quantidade. Vou aplicar o corretivo, eu vou usar o da Kryolan, que eu já usei na papel móvel no começo do vídeo, lembra? Então aqui eu vou começar aplicando nas minhas olheiras. Esse corretivo é muito bom, gente, porque ele realmente dura por muito tempo. O preço dele é um pouquinho puxadinho, mas para quem trabalha com maquiagem, para quem realmente precisa de um produto bom, para mim valeu super a pena. Eu aplico em sentido de triângulo invertido. O olho não é marcado, então aqui no corretivo eu não marco, tá? Eu sem querer puxei um pouquinho. Então já aproveito esse corretivo e aplico aqui no centro do nariz. Nessa região aqui do centro da testa. Também aplico na pontinha do queixo. Você aplica nos pontos onde você quer iluminar. Então eu acho que esses pontos são ideais para poder dar uma iluminada. Então é preciso aplicar corretamente.
Também aplico aqui abaixo do contorno, onde eu faço o contorno, ó. Dá uma marcadinha. Gente, agora eu vou fazer o contorno, vou tirar essa cara pálida, né, imediatamente, porque tá horrível. Antes de fazer o contorno, eu costumo, assim, não fazia muito isso, mas de uns tempos pra cá eu tô vendo que tá fazendo muita diferença. Na verdade, esse aqui é um fixador para aplicar antes da maquiagem e depois, mas eu sempre aplico depois. Só que antes de fazer o contorno, eu tô gostando muito de aplicar esse fixador, porque o contorno parece que adere mais, o iluminador fica mais pigmentado. Então, para fazer o contorno, eu vou usar um pó marrom opaco para fazer o contorno inicial. Eu, assim, quando eu faço a maquiagem normalmente durante o meu dia a dia e à noite, eu só aplico bronzer da MAC, porque também já dá um efeito super bonito. Só que como é uma maquiagem pra noiva, eu quero definir um pouco mais o contorno. Então eu pego um pincelzinho chanfrado, vou marcando essa lateral aqui do meu rosto, essa lateral aqui das minhas maçãs, pra dar uma afinadinha. Eu não vou aplicar muito forte, porque já vai vir um bronzer. Aplico também nessa lateral da testa, abaixo do maxilar. Maquiagem para noiva também você pode fazer aquela preparação de pele, né? Aquela pele mais elaborada, que é com base, corretivo. Mas, gente, esse contorno que eu tô fazendo aqui dá tranquilamente para você também fazer numa noiva. Não tem problema nenhum mesmo. Porque você já elaborou a pele. Porque no meu caso, eu já fiz a correção da pele, já apliquei base, fiz a correção com corretivo. Eu só não apliquei mesmo a base escura, né? Pra dar uma afinada. Mas dessa maneira, esse contorno a seco também funciona e muito bem. Vou aplicar nas laterais do nariz, pra dar uma afinada. Eu vou aplicar o bronzer da MAC. Esse bronzer é maravilhoso, gente. Eu adoro. Gente, olha o brilho desse bronzer. É muito lindo. E vou aplicar exatamente em toda essa marcação que eu fiz com pó escuro. Bem em cima. Porque o bronzer vai servir para realmente dar uma bronzeada e para deixar a pele com um aspecto assim mais bonito, né? Lembrando que essa é uma maquiagem pra noite, tá, gente? Então, noiva para o dia, essa maquiagem não rola, né? Então, se você quiser fazer uma maquiagem parecida com essa durante o dia, a minha dica é que você carregue um pouco menos, tá? E aí, com o pincelzinho de esfumar, eu vou aplicar nas laterais do meu nariz. Aí depois eu venho com o pincelzinho do Fiber e pego na pontinha do pincel e vou dando umas pinceladas assim, ó, pra dar uma bronzeada, sabe? Mas não é muita coisa não, gente, é só um pouquinho. Agora eu vou aplicar esse iluminador aqui da MAC. Olha só como brilha, é muito lindo. Ele tem esse brilho maravilhoso. Eu vou aplicar agora na minha pele, acho que vocês vão conseguir ver. Vou aplicar com esse pincelzinho aqui de contorno. Pegar uma boa quantidade, porque eu acho que iluminador é indispensável. Eu acho que você pode aplicar à vontade mesmo, nos pontos certos, né, gente? Porque senão fica feio. E eu aplico acima do contorno, que eu acabei de fazer com o bronzer. Então eu aplico 2 dedinhos antes do nariz. Aplico toda essa área aqui, ó, do contorno pra cima. Dou uma encostadinha aqui na sombra, porque eu acho que também fica bonito nessa parte aqui da sombra. Aí eu venho trazendo até essa parte aqui da sobrancelha, ó. Até esse finalzinho aqui da sobrancelha, fazendo uma meia lua. Também gosto de aplicar na pontinha do nariz, pra dar uma arrebitadinha. E nesse topo aqui, ó. Também aplico aqui acima dos lábios. E na pontinha do queixo.
Agora, gente, vem a parte do batom. Eu tava realmente muito na dúvida de que batom eu ia usar hoje. Só eu acabei decidindo com um batom que combinasse com essa maquiagem. Então eu fiz o teste no dorso da mão e aí eu decidi fazer a misturinha do marshmallow com o mascavo. Só que eu vou usar mais o marshmallow do que o mascavo, porque se eu usar muito mascavo vai ficar muito escuro. E a intenção é deixar o batom um pouco mais claro. Antes de aplicar o batom mate, eu sempre aplico um lip balm no centro dos meus lábios. Esse aqui é o da Maybelline. Vou aplicar o batom. Ficou num tom assim meio lilazinho. Então é isso, bonitas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Então eu espero que de alguma forma vocês consigam reproduzir essa maquiagem e eu espero que de alguma forma o vídeo tenha ajudado, né? Não deixe de comentar aqui embaixo, tá? O que vocês acharam dessa maquiagem. Então é isso, bonitas. Um super beijo. Beijo de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!